Olá a todos, estou trazendo aqui para vocês uma conexão do livro Gente Pobre, de Dostoiévski, com a realidade, né, cara, da vida. Em relação ao livro, obviamente isso aqui não é uma opinião sobre o livro, não é um vídeo, né, não é um podcast de opinião sobre a obra, mas sim trazer um pouco do conteúdo do livro para a realidade, para a reflexão. Eu estou trazendo uma reflexão, né? Mas sobre o livro, tá? Eu imagino que vai ter um pouco de curiosidade, se o livro é bom, se ele é interessante, então eu vou falar a minha opinião. O livro, ele é intermediário, talvez até abaixo de intermediário, na minha opinião, e é natural, porque Dostoiévski tinha 24 anos, se eu não me engano, tá? Quando ele escreveu esse livro, porque sempre que eu vou ler um livro eu gosto de entender também um contexto por trás do acontecimento, né? Por trás do livro, por trás do que foi escrito. Então, se eu não me engano, o Dostoiévski tinha apenas 24 anos quando ele escreveu este livro e, né, é natural que seja uma obra um pouco inferior comparado com as outras. Só que, para ler esse livro e sentir alguma coisa, tem que ter algum nível de sensibilidade, tem que ler com a mente aberta, né? E tem que procurar se conectar com a realidade. Às vezes não vai ser a sua realidade, de repente se você não vem de uma realidade de dificuldade, mas imagine a dificuldade de outras pessoas, né, que você conhece ou que você vê na internet, porque existem pessoas que têm uma realidade tão diferente, né, tão próspera em comparação com o outro que a pessoa ela nem convive com pessoas de realidade diferente, assim, no dia a dia. Então busque, né, algum ponto, alguma coisa que você viu a realidade diferente se você vem de uma realidade um pouco mais privilegiada. Não tem nada de errado com isso, né? São situações e situações, mas, como eu disse, é preciso ler o livro, ao ler o livro, ter um pouco de sensibilidade. Se você vem de uma condição complicada, né, de uma situação mais de pobreza, de classe média baixa, você vai ter mais sensibilidade ao ler este livro, tá? E foi o meu caso, ok? Bom, então vamos lá. Cara, aqui no livro a gente acompanha a história de Makar e Varvara, né? E eles têm um carinho ali entre eles. A Varvara tem um carinho pelo Makar, como vê ele como um amigo, vê ele como um pai, né? De repente. Só que o Makar parece ter um amor por ela que foge, né? Que vai além de um amor de pai para filha, né? Porque ele diz que considera ela uma filha. Mas às vezes a gente tem a impressão que o amor dele não é, né, de pai, é de outras intenções, vocês sabem bem. Mas não fica muito claro, né? Não fica assim muito explícito. Na verdade, não fica explícito. Então, fica aí uma interpretação, né? E, cara, como que a gente pode pegar e trazer esse livro para a realidade? Os dois, eles são pobres, né? Varienka teve uma infância complicada porque o pai dela quebrou, né? Morreu amargurado e ela teve que viver em internato, né? Perdeu o pai, teve que morar de favor na casa dos outros. E o Makar, ele é um cara que tem um cargo público, trabalha em um cargo público, mas é um cargo de baixo escalão, né? Então ele não ganha lá essas coisas e ele vive em dificuldade. E ele passa a ter
muita dificuldade na vida porque ele ajuda muito a Varvara, né? Por esse amor, esse carinho que ele sente por ela, que ele diz que é de pai, né? E ele ajuda muito ela, ele compra as coisas para ela, por exemplo, bombom, ele compra roupa, né? Ele manda dinheiro para ela e por conta disso, a vida dele, como ele não ganha muito, vai virando uma bola de neve. Ele chega a não ter o que vestir e chega a não ter o que calçar direito, né? É descrito por ele, uma parte da história do livro, que ele tá usando uma blusa que o botão tá preso por um fio. Inclusive tem uma parte do livro que chega a soltar o botão, que o chefe dele chega a ter dó dele, né? E dá dinheiro para ele. Inclusive a gente vai falar sobre essa parte mais pra frente. Voltando aqui na parte dele presentear, né, a Varvara. E aí ele vai mandando dinheiro pra ela e tal, né? Mimando ela, tornando a vida dela mais fácil, né? Não é que a vida dela ficou fácil, mas ele foi facilitando a vida dela em troca de o conforto dele. Até de apartamento ele chega a mudar. Ele morava em um apartamento melhor, em um lugar melhor, e muda para um lugar inferior porque ele estava gastando demais com ela. E ele vai sempre justificando isso, né? Até que chega um ponto que fica muito feia a situação dele. E fica feia a situação dela também, né? Porque ele para de ajudar ela, né? E por aí vai. Aí vai virando uma bola de neve. Ele se endivida muito, né? E a coisa vai ficando feia. E nisso, cara, a gente pode já criar uma conexão com a realidade. A gente pode observar que Makar, ao ajudar ela e ao invés de se priorizar na história, né, no decorrer da história, ele exibe pra gente o problema de você dar preferência, muitas vezes, aos outros do que você mesmo, né? E Varvara também ajuda ele diversas vezes, algumas vezes durante a história, no decorrer da história. Só que, analisando o contexto do livro, não da história, vendo toda a história, não parece ser proporcional ao que ele fazia. Tanto que ele se endivida muito por causa de querer ajudar ela, e mesmo ela mandando ali alguns trocados para ele, meio que não é nada. Continua aquela bola de neve, aquela situação triste, né? A ponto até dele ser humilhado pelos outros. E, continuando, contextualizando a respeito disso, a gente percebe que quando se deixa de praticar o amor próprio, quando se deixa de pensar em si mesmo, as coisas podem ficar desastrosas pra pessoa, cara. Não é que ele não deveria ser bondoso pra ela, ele gostava dela, mas eles não tinham nenhum grau de parentesco, né? Ela não era mulher dele, né? Porque parece em certos momentos que, como eu disse no início aqui do podcast, parece que ele não via ela só como filha, que ia além. Então ele não tinha o interesse dela, ela não amava ele dessa maneira, né? Ela não demonstra isso no decorrer da história. E aí a gente percebe que ele poderia ter ajudado ela, mas ele tinha que ter pensado em si mesmo. E ele não pensa em si mesmo, ele vai fazendo sacrifício. E no final da história, ela se casa com outro homem por causa da dificuldade, obviamente. E só que ela se casa com outro homem, né? E ela vai embora. E o livro termina com a última carta desesperada dele. E depois não tem mais resposta. Dá a entender que não teve mais resposta, né? Já que a história é trabalhada, parece que é exatamente para transmitir isso. E depois ela não respondeu mais ele. E aí a gente vê que
todo aquele sacrifício dele, tudo aquilo que ele fez foi em vão. Ele se prejudicou diversas vezes, né? E no final ela foi embora com outra pessoa, né? E ela não estava errada também. Ela pensou nela. Quando o cara rico chegou, rico assim, bem sucedido ali, né, com situação melhor, chegou e ofereceu para ela, né? Se eu não me engano, eu acredito que se pronuncia Bykov, mas se não for também, enfim. Bykov chega para ela, que é o nome do cara, e quer se casar com ela, pede a mão dela em casamento. Ela aceita, porque ele tem dinheiro, ele tem uma condição melhor, ela fala que a vida dela foi difícil até ali. Então, cara, é um livro monótono, mas a gente pode observar de uma maneira mais profunda. E observando de uma maneira mais profunda, a gente vê que ela pensou nela, nas dificuldades dela, que ela vinha passando, que ela estava em situação, assim, de miséria, né? Uma época muito difícil, né? E ela pensou nela na hora de se casar com o cara. E ela não tá errada, né? Ela pensou na numa vida, em ter uma vida melhor, uma vida mais digna. E foi embora. E disse que não adiantava o Macá insistir pra ela ficar, que ela não ia desistir dos planos dela, que ela ia arriscar, né? Porque até então ela só tinha enfrentado muitas dificuldades. Ela escreve isso pra ele, já que o livro ele é narrado por cartas, né? É um escrevendo pro outro e tal. Então, a gente observa que ela pensou muito nela, não estava errada, e o Macá, muitas vezes, ele deixou de pensar em si mesmo. Em algumas partes no livro, quando ela ajuda ele, ela até deixa de pensar um pouco nela, né? Mas, ainda assim, não é da maneira como o Macá se sacrificava, tá? Ele se sacrificava muito mais e isso fica bem perceptível no livro, né? Inclusive, tem momentos que ele chega a se entregar ali a bebida, né? Ele faz alguns vexames e ele é repreendido por ela, porque ela não consegue compreender o porquê ele tá tão deprimido, né? Por causa das dificuldades dele ali, parece que ela não compreende completamente esse lado mais profundo dele, né? E ela xinga, como que eu posso dizer, repreende ele pelos vexames que ele deu enquanto ele estava bêbado, né? Então a gente pode observar que ele ainda se culpava pela situação dela, enquanto ele também enfrentava uma situação difícil, ele se culpava por não poder ajudar ela em determinados momentos da história, né? Então a gente vê que o sacrifício dele é muito maior e que em muitas partes ele deixa de pensar nele. E cara, é importante você pensar em você muitas vezes. É bom você ajudar as pessoas, né? É bom você colaborar com as pessoas, principalmente as pessoas que você ama, mas é importante também em certos momentos você pensar em si mesmo. E esse livro ele traz essa reflexão, tá ali, cara, intrínseca no livro, né? Eu não sei se foi escrito com essa intenção de meio que mostrar isso, mas tá intrínseca no livro. A gente vê se você analisar e trazer para a realidade. Por isso que eu tô gravando esse podcast aqui, o tema é esse, né? Trazendo para a nossa realidade, né? E outra coisa que a gente pode reparar, né? O ponto principal aqui do livro, a pobreza. A gente vê que Macá, ele estava muito triste no decorrer do livro, justamente por ter se endividado por causa de ficar ajudando a Varvara, né? Que inclusive ela é chamada também de Varienka, é um apelido, né, carinhoso que as pessoas deram para ela no livro, porque é uma abreviação aí em russo de Varvara, né? Incrível, né, cara? Como é que funcionam os idiomas. Mas enfim, ele, por ter ajudado ela, ter se endividado, né, e tudo mais,
e não tem um cargo muito alto, né? Ele passa a vestir mal, né? Ele passa a andar com bota furada, como é descrito por ele, a blusa com um botão por um fio, prestes a se soltar, né? E ele começa a ficar envergonhado de si mesmo, e é descrito no vídeo que, no livro, que ele se isola, né? Ele chega ali no trabalho dele, ele fica calado, ele evita as pessoas, para que as pessoas não fiquem observando como ele está, né? Porque segundo ele está indigno. E ele se sente humilhado, ele diz que a altivez dele foi embora, né? Ele diz que como que eu posso dizer, o orgulho dele foi embora, né? Porque ele se sente humilhado. E as pessoas ficam fazendo comentário dele, igual é descrito. Ele sofre algumas humilhações de fato, né? Que as pessoas fazem humilhações ali com ele. E tem um momento no livro, né? Que ele vai falar com o chefe dele e o botão da camisa dele se solta. Ele foi ser chamado a atenção, porque ele estava tão triste que ele foi fazer o trabalho dele. Ele tinha que escrever ali umas cartas, né? Uma carta que era muito importante, e ele esqueceu uma linha e ficou totalmente fora de contexto, segundo foi descrito por ele. E o chefe, e chamaram ele para ir na sala do chefe, né? Do cara ali que tomava conta de tudo, que eles chamam de Sua Excelência, né? E quando ele chega até a sala desse chefe, o botão dele se solta, ele fica com vergonha, ele passa uma situação ali que ele diz que foi muito constrangedora. O chefe dele dá para ele 100 rublos, né? Que era um dinheiro muito bom, já pelo que deu para perceber ali no livro. E isso daí melhora a vida dele, faz com que ele equilibre as contas e ele dorme melhor e fica feliz, traz muito mais dignidade. E aí a gente traz outra conexão com a realidade, cara. Que muito dos problemas que as pessoas têm de tristeza, de se sentir para baixo, muitos problemas emocionais, muitos problemas de se sentir humilhado na sociedade, de não poder fazer certas coisas, seriam resolvidos, as pessoas dormiriam muito mais felizes se elas tivessem dinheiro, porque o dinheiro traz uma condição mais digna. E aí a gente percebe isso, cara, também principalmente nessa parte do livro. Aí vem aquela questão, será que foi proposital? Será que Dostoiévski escreveu para ser algo claro, né, para abordar esse tipo de situação? Não sei, mas como eu disse, estou trazendo aqui, conectando o livro com a realidade, ok? E aí, ao ler essa parte, eu pude perceber, né, isso, que é algo muito claro. Ele recebe o dinheiro ali, ele ganha o dinheiro, né? Porque o chefe dele era alguém muito bondoso. Depois é descrito que outras pessoas falam que ele era um benfeitor, né? Quando ele recebe esse dinheiro, ele dorme feliz, ele resolve boa parte da situação dele e ele fica muito melhor, né? Ele fica melhor emocionalmente, ele se veste melhor porque ele vai comprar as coisas ali, né? Porque a situação dele tava feia. E, cara, a gente pode perceber nesse livro como que a pobreza, ela é destrutiva, né? Por isso que eu falei sobre a sensibilidade, lembra, ao ler o livro? Porque o livro, ele é monótono, ele é inicial, né? Ele não acontece muita coisa, é paradão, né, que a gente fala. Mas a gente pode pegar e fazer conexão. E a gente vê também que, agora falando sobre a Varvara, ela escolhe se casar com um cara desconhecido, com um cara que chegou ali pedindo para se casar com ela, né? Era conhecido da mulher que abrigou ela na casa dela, né? Que se chama Ana, que abrigou ela e a mãe dela naqueles períodos difíceis que eu falei mais atrás no podcast, aqui nesse podcast.
Mas enfim, ela aceita se casar com esse homem por causa das dificuldades dela, entendeu? Que eram extremas, que eram assim terríveis, tanto que ela é descrita como uma pessoa muito magra, pálida, que a cara dela, o rosto dela começa a ficar fundo por causa das dificuldades da vida, né? E ela ficava doente, tinha dificuldade até de trabalhar. E ela aceita se casar com o cara por causa disso. E ela não sabe se o futuro dela vai ser bom. Inclusive, depois ali que ela aceita, dá pra perceber que o cara é um pouco complicado, né? Que o cara é meio arrogante, que o cara começa já a mandar nela demais. Principalmente da época que o livro foi escrito, né? A gente já sabe como é que era. Então, ela arrisca viver uma vida complicada porque a pobreza tava terrível, tava demais, né? E muitas vezes a gente vê, hoje em dia também, pessoas que abrem mão da ética, do caráter, da dignidade, né? Quando vai fazer coisas erradas pelo dinheiro, porque vem de uma vida na favela, complicada, de privações, né? Justifica? Não, mas acontece, é inegável, né? E já é outra conexão aí que a gente pode trazer para realidade, tá? Bom, novamente, se alguém também estiver esperando uma opinião sobre o livro, né? Eu já falei no começo, agora no final eu reforço, é um livro mediano, ok? Parado, entendeu? Não acontece nada demais. Em algumas partes é repetitivo. Ai, não, por que você foi gastar comigo, Macai, não sei o quê. Aí depois já pede ajuda. Aí depois vai repetindo. Pra que você foi gastar comigo? Você chegou nessa situação por gastar comigo, etc. E aí vai ficando repetitivo, cara. Mas, né, caso vocês queiram, e aí, ler é bom, ok. Né? É bom que dá pra entender como Dostoiévski começou, principalmente se você é fã do autor. Eu sou muito fã do autor, então, pra mim, foi bom, né, ver como começou, porque aí a gente percebe a diferença, a evolução, né, como uma pessoa pode evoluir de uma obra para outra. E é isso, cara. Muito obrigado para quem ouviu este podcast até aqui. Hoje foi um pouco diferente, né? E até a próxima.